Já estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos os nossos acompanhantes nessa noite de sexta, aqui na nossa sexta live, pelo canal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado a todos vocês por estarem nos acompanhando, tendo essa periodicidade semanal. Hoje nós teremos uma live especial de título Inovação Tecnológica em Saúde. Hoje já queria deixar aqui os nossos agradecimentos ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Centro de Ciências Naturais, da UFPB, o CCAN. Muito obrigado a todos por terem colaborado. Nessa perspectiva, hoje nós temos dois projetos aqui dos professores. Da professora Priscila Corrêa Fernandes, que é doutora em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas e é professora associada do ITA. E temos também o professor Edson Ramos de Andrade, doutor em Bioquímica Toxicológica, Radiobiologia pela Universidade Federal de Santa Maria, com período de sanduíche na Universidade de Lyon, na Espanha, e professor visitante da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, nós vamos refletir aqui um pouco sobre dois projetos que eles estão desenvolvendo, um em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o outro em parceria com a CAPES. O primeiro projeto é desenvolvimento de equipamentos para monitoramento da presença do SARS-CoV-2 no ar, realizado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o segundo projeto é o Sistema Integrado para Controle de Endemias e Epidemias por meio de tecnologia de inteligência artificial aplicadas à análise de dados médicos e de dispersão viral georreferenciada. Então, seja muito bem-vinda, professora Priscila, professor Edson. Obrigada. Lembrando, vocês podem fazer perguntas aí no chat, certo? Ao final da live, assim que nós terminarmos os 5 blocos centrais, elas serão respondidas. Então, para começar, eu gostaria de começar refletindo um pouco sobre como esse tema ele se torna relevante hoje para a sociedade atualmente. Uhum. Bom, boa noite. Acho que pode ser eu, Edson. Boa noite a todos. É uma alegria. Quero agradecer à UFPB, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por esse convite, né? E é muito bom a gente poder falar do nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo em parceria com a UFPB, o Laboratório de Bioengenharia, que é o laboratório onde eu trabalho, lá do ITA, e nessa parceria, e falar um pouco desse trabalho que a gente tem desenvolvido lá. E esse, especialmente, foi um trabalho desenvolvido em atendimento à Covid-19, né? No momento em que a pandemia se tornou uma realidade, que a gente começou a perceber os riscos que ela podia causar, esse primeiro projeto de desenvolvimento do amostrador de ar, que pudesse identificar a presença do SARS-CoV-2, que é o organismo que causa a Covid-19, no ar, a gente deu continuidade a uma parceria que a gente já vinha desenvolvendo com o professor Edson, que está aqui também, né, e com outros parceiros com quem a gente já está trabalhando, para a gente tentar fazer uma cartografia, ou ter equipamentos para que a gente pudesse identificar no ar e fazer uma cartografia da distribuição do RNA viral em vários ambientes, né, tanto ambientes urbanos, ambientes fechados, quanto em ambientes abertos também, né, em aeroportos, em postos de gasolina, em ambientes laborais, em escritórios, em hospitais, né? Então, a importância foi que a gente se mobilizasse, a importância para a sociedade é a mobilização da ciência, da tecnologia e das universidades, dos institutos de pesquisa, para se unirem, cada um com o seu conhecimento, cada um com sua expertise, cada um com a sua competência e condição para que a gente pudesse dar respostas, que a gente pudesse conhecer, porque com a pandemia veio também uma pandemia de desconhecimento, a gente não conhecia esse organismo, a gente não conhecia como ele se distribuía, a gente mal sabia o que ele fazia, né, no encontro com o organismo das pessoas. Então, eu acho que a maior importância é que a gente pudesse produzir mais um elemento,
para esse conhecimento, para mais um instrumento para a produção de conhecimento, e com esse conhecimento que a gente consiga se proteger, que a gente possa conhecer o ambiente onde nós estamos, que a gente possa fazer escolhas. Então, essa maior importância de uma forma geral, né? E o segundo projeto que você mencionou é o projeto que vai dar continuidade. Então, nós primeiro criamos, né, um protótipo ainda bastante inicial de como que a gente poderia fazer a identificação, e agora a gente está passando para desenvolver uma cartografia da distribuição viral e cruzando com dados epidemiológicos, dados que venham dos hospitais, utilizando técnica contemporânea de ciência de dados, inteligência artificial, para que a gente tenha um mapa e uma compreensão um pouco maior de como que essa doença se espalha, de como que esse vírus está presente nos lugares, para que a gente possa se prevenir da melhor forma possível, com o menor dano e risco social possível. Obrigado, professora Priscila. Professor Edson? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade dada pela PRPG de nos colocar nesse canal, né, nessa chance de poder falar com a população em geral, que eu acho que a universidade ela precisa ter um canal de comunicação com a sociedade e informar aquilo que está sendo produzido, está sendo feito, pensado, enfim, até para que as pessoas possam também participar vamos dizer assim, num retorno, né? Poder vir à universidade e participar das atividades também da universidade, via extensão, via pós-graduação, via, enfim, cursos livres e tudo mais. A professora Priscila, ela foi, como sempre, espetacular na sua apresentação, e ela deixa pouco espaço para uma interferência que possa ser construtiva o suficiente para complementar de forma também espetacular, né? Então, assim, um dos aspectos que eu acho muito importante nisso tudo é mostrar para a sociedade que a gente precisa estar em constante atenção às coisas que acontecem à volta, né? É necessário que a universidade esteja preparada para dar respostas quando necessário, e que para isso é necessário estar o tempo todo fazendo pesquisa, fazendo perguntas, tentando respondê-las e vendo as necessidades que estão no entorno. E também para dar vamos dizer assim, um incentivo e mostrar que não existem ilhas quando se fala em fazer ciência. Você vê, nós estamos geograficamente tão distantes de São Paulo e, ao mesmo tempo, nós estamos tão perto em termos de pensamento, de alinhamento, sensibilidade com relação aos problemas que não são só de São Paulo, só do Rio de Janeiro, só da Paraíba, só do Ceará. São problemas que são nacionais e que todos nós temos que dar as mãos para fazer esse esforço para resolvê-los. E, por que não dizer, a pandemia acabou trazendo essa visão internacional, né, de planeta, de mundo. Nós estamos vivendo um momento muito importante, onde a humanidade foi colocada dentro de casa, né? Isso é uma coisa que acho que não tem precedentes na história. Então, isso mostra o quanto as ações, por menor que pareçam, elas acabam tendo uma consequência, tendo uma influência do todo que pode ser de uma importância indelével, né? Então, eu acho que esse somado ao que foi dito pela Priscila, eu acho que isso arremata, de forma, pelo menos, vamos dizer assim, satisfatória, né, a pergunta, o comentário que foi feito pelo senhor. Obrigado. Obrigado, professores. Eu estou curioso aqui, eu sempre fico curioso para saber como é que surgem as ideias. Eu acho que os nossos acompanhantes, eles também estão. De onde veio o mote para realizar esses dois projetos, esse insight? Nos digam, nos contem. Quer começar, Priscila? Começo. A gente já trabalha há algum tempo, junto, inclusive, há mais de 2 anos, né, Edson? Que a gente já... Mais de 2 anos, né? O Edson tem uma grande experiência na ONU, inclusive, em trabalhos na área de defesa química, radiológica,
biológico nuclear. Eu embananei as letras, mas é DQBRN, né? Defesa de organismos de entes que possam ameaçar a saúde humana, seja por provocação intencional ou não, em grandes pandemias, como no caso aqui, nós estamos vivendo um risco biológico. E já há 2 anos a gente participa de projetos e pensando junto com outras entidades, inclusive do Exército, da Força Aérea, da Aeronáutica, ali do DCTA, o IEAV, Instituto de Estudos Avançados, lá do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, órgão que o ITA também faz parte, né? E junto com a Secamargo, a gente já tem pensado, já tem desenvolvido projetos tentando identificar riscos que possam vir pelo ar, né? E a gente já se sabe, a gente queria muito saber o que invisível, né? Meio um pouco Ghostbusters, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sabe que pode ter um risco muito grande, né? Então, o IEAV já vem desenvolvendo e já tinha equipamentos que identificam radionuclídeos. São partículas. Aí o Edson pega e explica que tipo de partícula, mas são partículas que podem ter risco, identificar um risco radiológico no ar. E a partir desse equipamento que já existia, com a chegada da pandemia, a gente achou que era importante a gente investir e investigar a possibilidade de adaptação desse equipamento para risco biológico, né? E foi assim que surgiu essa ideia. Mas, na verdade, é importante que a gente note que a ideia em ciência, ela tem uma criatividade importante, mas essa criatividade precisa de repertório. Por isso que o cientista estuda muito, esse é o repertório. E, fundamentalmente, para que a ciência continue viva e que a inovação continue viva, é importante que haja um investimento contínuo em pesquisa, em ciência e inovação, no cientista, na capacidade, na formação, na educação de novas pessoas que possam vir a trabalhar conosco, né? A UFPB já é reconhecida nesse aspecto, né? A UFPB já é reconhecida em inovação tecnológica, sendo hoje no Brasil a maior produtora de patentes, né? A universidade com mais patentes. Isso é um investimento contínuo. O ITA tem um investimento contínuo. Somos uma universidade, uma instituição de 70 anos, fizemos 70 anos esse ano, com investimento contínuo na criatividade e na competência dos docentes, dos pesquisadores, dos seus alunos, na formação de recursos humanos. Então, o projeto não surge do nada, não é uma criatividade do nada, é uma criatividade de um trabalho que vem acontecendo, de uma expertise continuada e de um encontro entre pesquisadores. Então, outra parte que eu queria falar é da complexidade do problema que nós temos hoje. Nossa equipe é formada por médicos, por dentista, por biólogo, por físicos, por químicos, por engenheiros da área de computação, da área de eletrônica, da área de ciências de dados, da área de mecânica, por químicos na área que desenvolveram as membranas para a captura do RNA viral. Então, o pessoal de genômica trabalhando na área de molecular. Então, esse encontro e a possibilidade de investimento de trabalho coletivo é extremamente importante para que a gente possa dar resposta na hora que a gente é chamado a dar uma resposta. Isso está acontecendo na área de vacinas, está acontecendo na área de respiradores, está acontecendo na área de medicamentos, de produção de novos medicamentos, e está acontecendo na área de detecção também. Muito obrigado, professora Priscila. Professor Edson? Então, complementando aí o que a Priscila falou, o importante entender que é o que ela disse. Não existe insight, né? O que existe é preparação contínua, e você muitas vezes tem na mão, quem trabalha com pesquisa sabe disso, que muitas vezes está desenvolvendo alguma coisa que faz sentido, tem continuidade, você consegue publicar, você consegue colocar, e ainda fica um pouco carente de uma aplicação, né? A ciência básica passa muito por isso, né? As ciências aplicadas já nasce com algum tipo de motivação nesse aspecto da aplicação. Mas, como nós interagimos há muito tempo já, e a gente vem olhando para esse problema da detecção de vamos dizer assim, instrumentos, né, que possam ser utilizados em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, aí nós pensamos, bom,
se já nós temos essa expertise, temos essa capacidade, pelo menos, de avaliar a situação, por que a gente não pode, então, aplicar isso na detecção de um patógeno como esse, como um vírus, por exemplo, que é um dos objetivos do trabalho que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo, né? E aí, é claro, que por ser multidisciplinar, você tem que falar, como ela disse, nós temos médicos, temos biólogos, físicos, químicos, matemáticos, cientistas de dados e por aí vai, engenheiros de todas as áreas, né? E aí você tem que sentar com o pessoal, conversar, nós fizemos muitas reuniões, que participou muita gente, inclusive tem a dificuldade de se costurar isso por conta da questão burocrática, porque envolve instituições diferentes, mas aquela coisa que fica, que eu tinha falado no início, mostrar, incentivar as pessoas a pensar de forma mais positiva. Porque se você for olhar a estrutura do trabalho que estava sendo desenvolvido, que está sendo desenvolvido, na verdade, e vai continuar, porque não termina, né? Porque é bastante amplo, você tem ali um hospital, que é o AC Camargo, lá em São Paulo, nós temos o Instituto Tecnológico Aeronáutico, nós temos o Prodema da Universidade Federal da Paraíba, enfim, nós temos outras instituições satélites que estão em volta, que acabam participando de uma forma ou outra, fora os institutos internos, como o Instituto de Estudos Avançados, que é co-irmão do ITA, e tudo isso, se você for olhar para realmente transformar numa coisa efetiva, pode passar pela cabeça a dificuldade burocrática de se costurar isso para que a gente possa levar a bom termo. Aí vem a depreciação da vontade, ou seja, você acaba não fazendo por conta das dificuldades burocráticas. Isso eu vejo acontecer muito com colegas, tal, que se desmotivam por conta disso. E nós, não diferente do que se esperasse, nós enfrentamos essa burocracia toda e nós tivemos o apoio institucional, isso é muito importante, né? O apoio institucional é importante. A Universidade Federal da Paraíba não está na condição que ocupa hoje, de que maior depósito de patentes, ou seja, de pedidos de patente, ou seja, as ideias estão aqui sendo produzidas e colocadas em prática e gerando um instrumento que justifique o pedido de um reconhecimento de autoria desse nível. Isso só se faz se você tem investimento contínuo na produção científica. É claro, com uma ou outra variação por conta de motivos locais, enfim, isso é natural que aconteça até no nosso orçamento doméstico. Mas, se não fosse por esse ímpeto, essa coisa que é natural da universidade, de fomentar a pesquisa, ela não estaria ocupando esse espaço que ocupa, e muito menos daria condição para que eu pudesse justificar uma abordagem dessa de cooperação técnica com instituições seculares, como acontece com o ITA. Então, quer dizer, as coisas não acontecem por um acaso, elas são fruto, na verdade, de trabalho contínuo e que leva muito tempo para chegar a uma situação que está agora chegando. E, quando acontece a oportunidade, é a hora de mostrarmos coragem, de pegarmos aquilo que vimos fazendo e colocar à disposição da sociedade para tentar dar uma resposta. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou vendo que vocês são muito articulados, vocês têm uma rede de parceiros. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essas articulações, sobre como se articular, sobre como conseguir criar redes de pesquisa nessa estrutura que possam trabalhar junto e possibilitar. Eu tenho certeza que os nossos espectadores, eles também, nossos estudantes que estão aí ingressando no ramo da pesquisa, têm muita curiosidade sobre isso, sobre como fazer parcerias frutíferas. Eu acho que essa é uma característica dos problemas complexos que a gente tem que resolver. E aí a primeira coisa que qualquer cientista, ou qualquer pesquisador, ou qualquer docente que seja verdadeiro, percebe o limite da sua incompetência, né? A questão, vou usar o tema do Covid, que é o que está aqui, né? Nenhum biólogo pode se arvorar e dizer, não, deixa comigo que isso é um problema biológico. Assim como nenhum engenheiro pode olhar para isso e falar, não, deixa que isso é um problema tecnológico, de engenharia, a gente vai criar um equipamento.
Nós, diante da complexidade do mundo e diante da humildade da gente olhar para aquilo que a gente faz e falar assim, nós precisamos dos outros. Além disso, construir uma rede de pesquisadores não é fácil. Às vezes é muito mais fácil a gente ficar no nosso burô ali, né, na nossa sala e um pouco quieto. Mas a curiosidade para conhecer os outros trabalhos, a disponibilidade de escutar o que o outro docente, ou que o outro pesquisador, o que a outra área tem a dizer, né? A capacidade de caminhar para a superfície e se explicar de uma forma que o outro possa entender e aí buscar ajuda e buscar conexões, é uma postura extremamente necessária para a ciência contemporânea, para a inovação contemporânea, né? Então, a abertura das instituições para a conversa entre outras instituições. Nenhuma instituição, igualmente, pode dizer que tem dentro de si todo o saber necessário para responder aquilo que precisa ser feito, né, socialmente, ou mesmo em termos de conhecimento científico, mesmo pensando no campo da ciência básica. A gente precisa o tempo todo perceber que está no encontro, né, na borda das disciplinas, é que a gente vai conseguir fazer as conexões, é o que a gente vai conseguir produzir alguma coisa realmente relevante, seja para atendimento a demandas sociais, a demandas econômicas, a demandas de saúde, a demandas, enfim, qualquer demanda que venha, e para as demandas de produção de conhecimento, né? Então, eu acho que a forma de fazer é isso, é enfrentando os entraves burocráticos, que eu acho que o Edson colocou maravilhosamente bem, é encontrando como que as instituições têm condições de nos dar apoio. Então, a UFPB foi extremamente pronta para iniciar todo o processo para a gente agora conseguir a nova... o convênio necessário, a parte instrumental, documental para isso, né? O ITA e a UFPB estão assinando esse convênio agora prontamente, mas os pesquisadores têm que levantar, eu acho que nós temos que nos levantar e escutar os outros, e também nos levantar e colocar aquilo que a gente sabe numa fronteira possível de ser comunicada. Então, a comunicação é extremamente importante, né? A humildade é extremamente importante, né? Como a Priscila falou, é necessário ter essa postura, né, de ouvir o outro, de subir a superfície e poder, enfim, verificar aquelas pontas soltas que podem ser conectadas e de repente, responder um problema da sua área específica com outro. Até porque eu, particularmente, não tenho esse conceito. Eu sou formado pela UFRJ, e lá no Instituto de Física, eu tive professores maravilhosos que rotineiramente nos falavam a respeito, principalmente para mim, porque eu tive uma vida perto de iniciação científica, coisas assim, e eu tive contato com gente muito importante que falava com muita experiência, né, que dizia que duas coisas são fundamentais. A primeira é que não existem fronteiras, ou seja, as áreas, a natureza não é dividida em semestres, nem capítulos, nem áreas, nem nada. Isso foi uma invenção humana para justamente como decorrência da nossa incapacidade de ver o todo. Então, quer dizer, a gente precisa dividir as coisas para poder entender, e nada acontece sem a vontade dos homens. Os homens que eu digo, as pessoas, né? Sem a vontade. E quando você junta a vontade de resolver algumas questões, ou pelo menos se lançar a pensar sobre as perguntas que vêm da natureza, do mundo, das relações humanas, enfim, seja o que for, das perguntas que vêm, né, para a universidade, você precisa ter essa vontade e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que outros possam coparticipar dessa resposta possível, ou desse esforço para dar uma resposta. E isso faz com que você tenha contatos, redes de relacionamento que podem se deteriorar somente em uma rede pessoal, como também pode dar frutos, como está acontecendo agora, né? Porque, ao que parece, dentro, por exemplo, do próximo projeto que nós estamos trabalhando, nós temos um fôlego um pouco maior, e aí, é claro,
que isso inclui a formação de pessoal, então você começa a ter ali uma máquina de perpetuação desse tipo de atitude. Né? Isso, claro, não é um privilégio nosso, não estamos começando nada, isso já acontece, eu fui formado dentro de um conjunto dessa natureza, onde sempre foi incentivado a buscar isso. Mas por questões de dificuldade, muitas vezes financeiras, geográficas, nós somos um país que tem 4.000 e tantos quilômetros de norte, sul, leste, oeste, que dificulta muitas vezes essa conexão física. Né? Mas isso também, agora, como espólio, vamos dizer assim, desse ambiente nefasto que nós entramos com relação a essa pandemia, nós podemos hoje estar aqui conversando de uma forma relativamente confortável com alguém que está em São Paulo, nós aqui na Paraíba, e a coisa acontecendo de uma forma efetiva. Então, quer dizer, também como espólio disso, nós aprendemos a nos comunicar sem precisar nos deslocar. E eu acho que não será diferente daqui para frente, isso tende a só aumentar. Eu acho que é importante destacar esses pontos também, e, enfim, as coisas não acontecem por um acaso e depende da vontade das pessoas de trabalhar, de fazer, e também das oportunidades que as instituições também oferecem para que isso aconteça, né? Ou seja, a fertilização do terreno também é importante, não pode ficar nas costas só do pesquisador, do cientista, do professor, ter essa motivação, porque se ele não tiver nenhum tipo de apoio, realmente inviabiliza muita coisa, porque nós temos também vidas pessoais que têm problemas pessoais, familiares, saúde, tudo, que com o apoio institucional acaba compensando e algumas coisas podem acontecer sim, de forma um pouco mais facilitada. Nessa perspectiva de formação, o senhor disse que vocês vão ter um prazo maior agora, mais dilatado, para possivelmente fornecer uma formação. Eu queria saber como é que, se há estudantes, como é que vocês têm trazido estudantes para essas ações, como é que vocês têm se relacionado nessa perspectiva de iniciação científica. Priscila, você quer falar? Porque você, não, na verdade, falar. Você tem... Bom, pode falar? Posso. Tá, eu vou só introduzir aqui. Você pode falar? Então tá, vamos lá. Não, vai, pode passar para ela. Ela tem mais dados que eu. Agora a gente tem esse projeto da CAPES, que é um projeto de 36 meses, né? Com bolsas de doutorado e de mestrado e de pós-doc. Então, e ele está vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e Aeronáutica aqui do ITA. Então, sim, nós vamos ter alunos, mas em todas as instituições parceiras, né, o Edson já tem trabalhado, talvez ele possa falar dos alunos aí, todas as instituições parceiras e todos os momentos do trabalho, é extremamente importante para a gente colocar os alunos em ação e dar a oportunidade de formação dos alunos para esse ambiente multidisciplinar e para esse ambiente interinstitucional, né? Então, sim, nossa intenção, assim, antes de sermos pesquisadores, nós somos docentes, né? Nós somos professores, nós damos disciplinas na graduação, na pós-graduação, nós estamos extremamente envolvidos na área de ensino, e existe, sim, várias oportunidades nas várias instituições onde esse projeto está acontecendo de envolvimento dos alunos. No último projeto de desenvolvimento do protótipo, nós tivemos 6 alunos vinculados, 2 deles, eu tenho que lembrar certinho, 2 deles em nível de pós-graduação e 4 deles em nível de graduação, iniciação científica, e a gente só não pôde ampliar isso porque nós estamos na época de pandemia, né? Então, nós queríamos garantir que os trabalhos fossem feitos à distância. Então, os alunos desenvolveram esses trabalhos à distância, na área de projeto mecânico, de projeto para depois a manufatura 3D, e para o desenvolvimento das simulações, enfim, então sempre há, sim, na equipe como um todo, uma grande preocupação de envolver os alunos de graduação e de pós-graduação nessa formação. A missão da universidade é se relacionar com a sociedade, e ela faz isso muito por meio da formação, tanto que nós temos estudantes aí aos milhares, né, em todos os cursos, em todas as áreas e tudo mais. Então, quer dizer, mas de qualquer maneira,
algumas perguntas são resolvidas no âmbito da pós-graduação. E a pós-graduação é um ensino especial que ele é feito por pessoas que fazem, né? Não dá para você, por exemplo, você vê, o hospital universitário, ele não é do Ministério da Saúde, nada, ele é da universidade, porque você vai aprender a fazer o seu ofício lá, vai aprender a medicina, a enfermagem, enfim, todas as áreas de saúde dentro do hospital. E ele é da universidade, é um hospital universitário. Então, ou seja, a gente precisa ter o estudante por perto em qualquer esforço dessa natureza. É necessário que nós tenhamos os estudantes em volta, em todos os níveis, porque, na verdade, o mais importante, e isso a gente tem conversado bastante, é a iniciação científica. Ali é o berço, é ali que você tem o germe, né? É ali que você gera o cientista. E a gente eu tenho visto na minha experiência ao longo desses anos, inclusive como estudante eu não percebi isso, mas depois, quando eu fui para a prática, quando eu estive mais perto, eu percebi que havia uma certa negligência com relação à iniciação científica, por conta de ser um estudante que estava longe ainda de cursos mais avançados, doutorado e tal, não sei o quê. E hoje eu percebo, pelo menos com os colegas que eu tenho contato, uma reversão dessa tendência e vindo na contramão, onde você tem um maior cuidado, um maior carinho, maior atenção à iniciação científica, e eu compartilho disso porque eu fui muito bem tratado quando estava na graduação e participava de projetos de pesquisa nesse nível, que eu considero os mais importantes. Muitas decisões que eu tomo hoje e muitas formas de pensar, não exatamente o mesmo pensamento, mas a forma básica de pensamento foram desenvolvidas naquele momento. Então, acho que é muito importante ter a presença dos estudantes de graduação envolvidos em tarefas que são específicas ou podem ser consideradas específicas da pós-graduação. E os projetos que a gente procura colocar, mesmo aqueles que não tenham sido contemplados, a gente tem na estrutura dele o pedido de participação de estudantes de graduação em número cada vez maior, para poder atender essa demanda e ver se a gente consegue, na base, formar esse cientista, principalmente se ele tiver a oportunidade de ter contato com pessoas que fazem a coisa acontecer. Porque não adianta só você estar num departamento e estar envolvido ali numa tarefa laboral e você, por uma questão ou outra, você acaba se limitando à atividade puramente docente e tal. Isso a gente vê acontecer com bastante frequência, até por conta daquele ponto que eu comentei ainda há pouco, do suporte institucional e também, às vezes, a própria disposição da pessoa, do professor, de buscar recursos, porque eu ouvi muito dizer lá na COP, lá na UFRJ, porque eu também venho de lá, dos professores que o pesquisador ele tem realmente uma marca de um bom cientista, não só esperar dele respostas ou teorias para alguma coisa, mas a capacidade assim, bem desenvolvida de captar recursos de forma sustentável e efetiva, ou seja, que ele possa aplicar esses recursos, ter algum resultado, ainda que seja um pouco diverso daquilo que ele esperava, mas isso pode acontecer em qualquer projeto, normalmente acontece, e ele possa prestar contas disso sem se embaraçar, sem estar em algum constrangimento. Então, essa é uma coisa que eu noto que a gente precisa dar um pouco mais de atenção e dar um pouco mais de levante, vamos dizer assim, no moral dessa garotada espetacular. Como incentivo por conta desse projeto, eu ofereci uma disciplina agora, que era Radiações e Meio Ambiente, que foi feito pelo SIG Eventos, que era de uma maneira geral para a comunidade. Nós tive bastante gente interessada, terminamos essa semana, agora terminamos, e o feedback dos estudantes foi espetacular, as pessoas estavam, sinceramente se nota, se colocando ali de forma muito sincera, dizendo que adoraram a forma como a coisa foi conduzida, porque eu tive o cuidado de experimentar, de tentar trazer para um discurso de nível mais elevado estudantes de graduação, principalmente. E eles não me surpreenderam, mas me mostraram gratamente a capacidade de argumentação dessa garotada por conta da informação que eles têm à disposição e parece que estão usando de uma forma muito inteligente, de tirar o fôlego. Então, acho que nós temos que investir sim, trazer essa garotada para a discussão
e formar uma geração de cientistas aí que vai trazer muita alegria para o nosso país e para a nossa universidade, todas elas. Sem dúvida, sem dúvidas. Professores, eu vi que os senhores têm grandes parcerias a nível nacional. E a nível internacional, como é que vocês têm se articulado? Vocês têm parceiros em outras universidades, em outras organizações de fomento? Priscila, agora posso deixar com você? Pode. Depois eu falo. Sim, nós temos, eu acho que para esse projeto especificamente, nós estamos dentro de um grande consórcio internacional chamado Consórcio MetaSub. É um consórcio que estuda metagenômica de ambientes urbanos e que, então, tem o interesse em mapear toda a vida microscópica, né, dos micro-organismos em ambientes urbanos, e tanto presentes no ar quanto em superfícies. E o projeto surgiu de investigação, o MetaSub surgiu pensando nos metrôs e trens subterrâneos, né? Mas agora ele expandiu, então é um grande consórcio, e nós fazemos parte da rede sul-americana, Brasil, do consórcio MetaSub, e é um consórcio que está em muitos países, em todos os continentes. É um grande número, um consórcio bastante grande. O encontro do consórcio foi ontem, quinta-feira. É interessantíssimo conhecer, e a gente utiliza a mesma metodologia que é utilizada em todos esses lugares, tanto para coleta quanto para análise dos dados. A parte molecular é feita da mesma forma, assim a gente pode trocar informações e trocar as evidências, né, e construir então uma cartografia que seja de nível internacional, né? Bom, então, complementando, né, vou olhar para fora da América do Sul, né? A internacionalização de uma proposta, ela se faz de vários motivos, por vários caminhos. Um deles é a publicação. Então, a publicação internacional em revistas indexadas, né, principalmente com o JCR, que é muito famoso, parece que vai ser a métrica da CAPES para o próximo período. Então, uma delas é essa, a inserção internacional se dá por conta desse caminho, desse veículo, né? Uma outra forma é justamente fazer aquilo que se faz de forma doméstica, que é você encontrar uma pessoa tal, e ter contato com ela, e estabelecer ali uma relação que possa ser estendida depois para uma coisa institucional, né? Então, para isso é necessário participar de congressos, tal. Muita gente é contra a participação em congressos. Eu mesmo tenho algum freio com relação a isso, porque me tira do ambiente de produção e normalmente não me acrescenta tanto pelo fato de eu ter ido. Eu poderia ter assistido de forma remota, como hoje está acontecendo. Hoje eu tenho participado de algumas coisas por conta dessa possibilidade de fazer a participação de forma remota. Mas pela oportunidade que eu tenho como inspetor, que eu trabalho já há 10 anos, que eu trabalho como inspetor de campo da área nuclear, do Tratado de Proibição de Testes Nucleares, né? Faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e tudo mais, e a gente, por isso, nós temos 182, 183 países que são signatários do tratado, e a gente acaba tendo, nos eventos, e as missões não são poucas, a gente tem contato com muita gente que trabalha com pesquisa nas suas universidades, nos seus institutos, enfim, no seu país de origem. E como é uma relação de 10 anos já, com bastante suor, né, junto pelos desertos, nós operamos aí pelo menos em 75% do planeta. Eu tive a oportunidade de estar em missões ombreando essas pessoas, e a gente acaba formando uma amizade, o que é muito legal, porque, por exemplo, eu consegui mandar estudantes para a Inglaterra. Então o Imperial College, que está muito em moda aí falar, a Universidade de Cranfield, por exemplo, eu tenho contatos que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, a gente publica junto, a gente manda estudante para fora. Na época do Ciências Sem Fronteiras, eu consegui umas bolsas e mandei aos estudantes meus de doutorado, ficou um tempo lá. E a gente tem também, por conta da ONU,
no meu caso específico, eu consigo conversar com as pessoas. Por exemplo, na Croácia, nós temos instituições enormes lá que podem nos abrigar, enfim, e por aí vai. É só uma questão realmente de fazer um esforço político para que a coisa aconteça, e eu não vejo dificuldade disso acontecer, não. Para falar a verdade, eu confesso, não sei se é por uma questão de inocência, mas os acordos internacionais, quando eles partem de partes que já se conhecem, eu não sei se porque a burocracia fica do lado de fora, fica escondida para mim, mas eu noto que é muito menor a burocracia quando vai fazer um convênio, por exemplo, um acordo de cooperação internacional para troca de informações assim, do que dentro do seio nacional aqui dentro do Brasil. Às vezes eu vejo entraves burocráticos maiores para eu estar em contato com o ITA do que com a Universidade de Cranfield, na Inglaterra, por exemplo. Pode acontecer. Mas muitas vezes isso pode ser por conta de editais que já vêm prontos, que já superam essas burocracias e eles são soberanos em cima disso. Também pode ser por conta disso. Mas a vontade é muito grande e eu tenho notado que os estudantes têm me procurado muito perguntando por isso. Então, essas chances assim de fazer coisa fora são importantes. Agora mesmo, no Prodema, nós tivemos o professor Reinaldo, que era professor, era o coordenador do doutorado, foi alçado ao cargo de diretor de Relações Internacionais. Eu acho que, pelas conversas que eu sempre tive com ele, nesse período que eu estou aqui, sempre notei nele um esforço muito grande para que esses encontros acontecessem, e agora ele está numa posição em que eu tenho certeza que vai ser uma atuação brilhante por conta já das coisas que ele pensa a respeito disso. Então, juntou aí a oportunidade com a solução, e aí nós vamos ter uma série de boas notícias, acredito, dentro de pouco tempo. Sem dúvidas, eu concordo. Eu fui selecionado para um programa de mobilidade na Universidade da Beira, lá no norte de Portugal. E, sem dúvidas, eu fiquei besta, que o processo para firmar, sabe, o programa de mobilidade foi mais simples do que ingressar na universidade. É verdade. Para você ter ideia. Que bom, obrigado por ter confirmado. Nessa perspectiva, vocês têm... o professor Reinaldo tem desenvolvido um trabalho maravilhoso nas ações e agora vai continuar desenvolvendo. Nós temos visto que ele está lançando aí um programa de mobilidade virtual. Então, vocês são estudantes da UFPB, se preparem aí para se inscrever. Nessa perspectiva, eu vi que vocês têm falado muito sobre cartografia. Eu fico curioso porque eu já ouvi falar da cartografia na área da geografia, na área da arquitetura, na área das ciências sociais, da sociologia, da antropologia. Eu queria que vocês falassem como é que vocês se relacionam assim, nessa perspectiva de cartografia com o território nas ações onde vocês estão se desenvolvendo. Priscila? Eu tenho uma história longa com a cartografia, de cartografias muito diferentes. Eu vim da área de educação, né, da área de ciência, eu fui muito tempo pesquisadora da área de educação e a gente também fazia uma cartografia por lá, assim, né? Então, cartografia é um tema muito polissêmico mesmo, né? Mas especificamente no caso do que a gente está fazendo, é uma cartografia num sentido de conectar, de compreender a diversidade microbiana em cada um dos territórios, né? A gente já existe, por exemplo, um trabalho muito conciso, né, muito bem estruturado de estudo de organismos vinculados a biomas, né, de diversidade genética vinculados aos biomas, né, um estudo que na biologia é um estudo muito caro dentro da ecologia, né, e como que as relações entre os muitos organismos estão vinculados ao ambiente biofísico, né? Entretanto, no campo da microbiologia, esse é um movimento mais recente, né? Foi a partir da metagenômica, com a possibilidade de você estudar vários organismos, identificar vários organismos diferentes dentro de uma mesma amostra, né? Porque a gente tem que pensar na questão da densidade, na questão da diversidade microbiana. Foi só a partir das
ferramentas moleculares contemporâneas, do sequenciamento genético, da popularização disso. Popularização no sentido de que as instituições de pesquisa pudessem desenvolver essas análises, né? Que o surgimento disso que a gente chama de metagenômica, em que a gente faz um estudo de todos os organismos que estão presentes em uma dada amostra, e não só de um organismo-alvo que a microbiologia tradicional fazia. Que a microbiologia que eu aprendi, na verdade, que eu comecei como microbiologista trabalhando assim, um organismo, isolamento de um organismo, né? Mas hoje, com as técnicas moleculares, a gente pode estudar uma grande diversidade de micro-organismos que estejam presentes em uma dada região. Então, a ideia cartografia que eu falo para vocês, até porque eu sou apaixonada pelo termo e estudo, e eu conheço a linha cartografia, por exemplo, que o Bruno Latour faz, né, na área de sociologia, enfim, que é aplicado na educação também. Eu trabalhei com Deleuze muito tempo. Então, na área de ciências humanas, a gente trabalha também muito com o termo cartografia, né? E isso vem da geografia, né? Dos dados cartográficos, da construção de mapas, de colocar isso imageticamente, né? E agora a gente utiliza isso para colocar nesses mesmos locais geográficos que tipo de micro-organismo e que variedades de micro-organismos estão presentes nesses lugares, né? E aí a importância de um trabalho em parceria com instituições distantes como São Paulo e Paraíba, né? Aí, por isso que é tão interessante, porque se a gente vai fazer uma cartografia, é interessantíssimo a gente ter outros ambientes e pesquisadores da área de meio ambiente de outras instituições que possam desenvolver com a gente e trabalhar nessas metodologias, né? Tanto ambientes naturais quanto ambientes urbanos, né? Que a diversidade brasileira é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente poder ampliar essa localidade de estudo é fantástica. Bom, complementando agora, porque como lá no início a Priscila ela falou da defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então, assim, a parte biológica, o vírus, por exemplo, o patógeno, alguma coisa, ele vai pelo vento e ele pode se depositar nas superfícies, pode entrar, inclusive, contaminando elementos de cadeia alimentar, que é um capítulo muito importante que deve ser trazido à tona quando nas publicações, nos estudos, na tese e tudo mais. Mas se você for olhar a parte química, radiológica e nuclear, que caminham praticamente juntas, nós temos a necessidade de conhecer, porque esses elementos, basicamente, embora eles possam ser levados pelo vento, numa pluma de contaminação, como a gente fala, eles vão se depositar no solo ou em estruturas que estão próximas ao solo, né? Tanto no ambiente urbano quanto no ambiente, por exemplo, aberto rural, da natureza, sem construção humana, sem intervenção, a gente tem a deposição. Então, existem modelos matemáticos que você pode utilizar para poder fazer mexer matematicamente e você ver mais ou menos qual é o tipo de forma, extensão e dessas plumas de contaminação projetadas no solo, né? Então, você pode fazer isso tanto de forma conservadora, eu particularmente prefiro a forma conservadora, porque ela me dá dados mais pessimistas e para uma primeira resposta é importante ser pessimista, porque você extrapola todas as suas respostas e você, no final das contas, acaba tendo à disposição um recurso maior do que você precisa, o que é uma vantagem em relação ao cenário oposto, que seria você descobrir que você está faltando recurso para você lá no final. Então, é bom ser pessimista nas fases iniciais de resposta. Eu sigo essa corrente, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter uma ideia básica de como é que está isso depositado no solo, qual é o tamanho, qual a extensão do dano potencial que a gente tem para poder tomar decisões, porque eu posso estar com um bairro incluído, ou posso não estar com nada incluído de infraestrutura urbana, por exemplo. Acabamos de publicar um trabalho agora, semana passada, em que a gente fez uma contaminação deliberada, uma liberação de material radioativo de forma ostensiva e deliberada, ou seja, não foi uma coisa, um acidente, foi um atentado, e a gente discutiu sobre
o impacto disso nas estruturas e na infraestrutura da cidade, porque é uma coisa também importante, porque se você torna inviável o caminhar das pessoas, por qualquer modal que seja, como é que você vai evacuar uma área, né? E estando elas ali, quanto tempo isso leva para chegar no nível de risco que seja inaceitável? Então, essas coisas assim, embora pareçam simples, o avanço tecnológico e a reboque vem todos os acidentes prováveis, ou pelo menos possíveis de acontecer, todas as limitações, elas vêm trazendo perguntas que precisam ser respondidas. Então, essa conexão que a Priscila falou é muito importante, porque a gente precisa localizar o problema para poder ajudar a dar suporte a uma tomada de decisão, que normalmente é política, mas se ela puder ter uma base científica que dê a ela condições de ter segurança para tomar, para agir, seria muito bom. E é mais ou menos nesse caminho que a gente procura pautar o nosso trabalho de pesquisa. Vocês falando agora, eu lembrei do pesquisador Claire Peterson, que utilizava o chumbo para identificar, que foi um dos primeiros pesquisadores para identificar os isótopos e acertar a idade da Terra, né? Em determinado momento, ele começou, logo após essa descoberta, ele começou a compreender qual era o impacto real do chumbo relacionado aos combustíveis, e ele via chumbo por todo lado. Eu queria fazer Pois é. em paralelo com o Covid, porque, de certo modo, é o que vocês estão tentando... É o que a gente faz. Bisbilhoteiros do planeta. Isso. Eu acho que vocês são essenciais para construir os conhecimentos que vão alicerçar os conhecimentos futuros, né? Gostaria de dizer também que eu sou apaixonado por Deleuze. Depois eu queria aí. Eu sou particularmente fã da teoria de rede, da rede rizomática, dessa perspectiva. Trabalhei muito tempo nessa perspectiva, quando eu estava trabalhando mais na área de ensino de biologia, ensino de ciências, então, muito legal. Agora, eu já terminei aqui minhas perguntas, vamos para as perguntas do chat. Nós temos a primeira pergunta do Rafael Almeida. Ele pergunta, com a pandemia, a necessidade de uma inovação tecnológica na área da saúde ficou ainda mais evidente. Para pesquisadores, quais as áreas, temas, seriam mais importantes de se trabalhar neste momento? Quer falar, Priscila? Para mim, a resposta é todas. Eu ia falar qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que nós somos muitos. Então, uma coisa linda é essa, né? São muitos pesquisadores e são muitas pessoas que estão pensando a respeito. E cada um tem a sua bagagem, né? Cada um tem seu repertório, como eu falei há algum tempo atrás. Então, eu acho que estamos todos, e isso está acontecendo. Então, os pesquisadores que estão conseguindo se unir em torno da questão dos tratamentos, estão se unindo e trabalhando nos tratamentos. Os pesquisadores que estão trabalhando com vacinas, ou que têm qualquer proximidade com a possibilidade de contribuir nesse sentido, vão trabalhar com a vacina. Os pesquisadores que trabalham em ciência básica, em virologia, em biologia molecular básica, vão continuar trabalhando para compreender melhor esse vírus e dar mais informações sobre esses organismos, né? Eu acho que a gente precisa passar as fronteiras agora. Nós estamos trabalhando na detecção, né? A gente precisa agora ter condições de dar suporte para o trabalho, porque essas respostas podem vir dos lugares mais inusitados, né? Então, o pessoal que trabalha com matemática, por exemplo, tem feito simulações importantíssimas. Muitas das simulações da área de dispersão e de epidemiologia estão vindo por grupos da física, por exemplo, que tem uma expertise quantitativa, que tem uma expertise computacional e que estão podendo contribuir. Então, é isso que o Edson até falou, né? Não existe fronteira. Agora, nós estamos diante de uma necessidade de inovação, e inovação num sentido amplo, né? A gente está vendo a necessidade das ciências humanas se envolverem nas questões de atendimento às pessoas que estão sofrendo, né? Estamos todos de luto, né? Estamos todos
precisando inovar nossas formas de viver, né? Para ser assim, um modo de eu suportar essa época de pandemia, e eu também estava isolada, né, em isolamento em casa, foram as lives da Mônica Salmazo, né, que cantou, por exemplo, junto com Chico César, da terra de vocês aí, né, essa terra maravilhosa, né, e essas lives pequenininhas ou de casas, né, então os artistas me fizeram ter energia para acreditar, para continuar agindo. Então a gente não pode fechar os olhos e ficar todo mundo fazendo uma única coisa, porque a resposta não vai vir só de um lado, a resposta vai vir da humanidade e de todo mundo se envolvendo nessas questões, né? Então isso é muito importante, né? Que a gente perceba isso. Eu considero respondida, não tenho mais nada a dizer depois disso. É exatamente o que eu penso. Eu lembrei agora que nós já fizemos algumas lives e nós podemos mapear 33 ações diretamente da UFPB relacionadas à Covid. Então, nós temos um pessoal dos programas de serviço social trabalhando a relação entre a desigualdade e a contaminação pela Covid. Nós temos o pessoal de economia fazendo do lado do LabMec, fazendo o monitoramento e o acompanhamento relacionado aos dados com o laboratório de monitoramento. Nós temos o programa de neurociência que tem desenvolvido um método e uma pesquisa relacionada a ações que eles buscam identificar os impactos sensoriais da Covid no cérebro. Nós temos o programa de... Deixa eu ver... Agora me fugiu. Mas nessa perspectiva eu tenho visto que os programas têm desenvolvido ações em todas as áreas de conhecimento, certo? Das ciências sociais à física. Então, sem dúvidas, esse processo ele tem sido integrado e os pesquisadores têm abraçado essa causa. Né? Isso acaba mostrando aquilo que eu tinha comentado. Não existem fronteiras. Os problemas não podem ser resolvidos apenas por uma área. Uma área pode puxar, ser a locomotiva, mas você vai ter que... Porque, afinal de contas, no final de tudo, acaba transbordando sobre quem? Sobre a população, sobre a vida, né? Sobre a sociedade. Então, é multidisciplinar isso, não tem como... Né? Nós temos uma pergunta agora do Tiago. Ele perguntou lá, quais são os maiores desafios enfrentados pela inovação tecnológica na área da saúde para o momento atual e também de que forma podemos definir a produção científica como um todo antes e pós-Covid. Eu não sei se você quer falar. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É o seguinte, com relação a... Eu só queria... Não sei se você tem como mostrar de novo só a parte inicial da pergunta. Sim. Aqui, inovação, momento atual, saúde. Bom, tá legal, obrigado. Pode tirar se quiser. Os problemas da saúde são problemas que sempre existiram. Então, eu acho que não tem nenhum problema novo. Porque só você pensar, se você tivesse uma estrutura capaz de atender de forma mínima, mas o mínimo na excelência, no nível da excelência, a uma população geral, o que teria que se colocar era um adicional de esforço no caso de você ter ter uma chegada maior, uma demanda maior, uma adaptação para a demanda maior, mas com mecanismos que já existem. O problema é que a gente vem enfrentando as notícias cada vez mais pessimistas de que não há condições. Então, quer dizer, eu acho que o problema da saúde, ao meu ver, claro, eu acho que são os mesmos de sempre, porque nós enfrentamos outras situações parecidas com essa, mas não dessa magnitude. Com relação a publicações, com relação vamos dizer assim, a comunicação científica, é claro que se em você vivendo dentro de um contexto em que você isola socialmente a humanidade, nós somos 7, quase 8 bilhões de pessoas, você imagina um planeta inteiro atender a um chamado de isolamento, ou ser colocado numa situação, claro que não 100%, porque aí seria
impossível, até porque nós temos pessoas que não têm onde morar em condições normais, não encontrariam onde se isolar em condições adversas como essa. Não seria um passe de mágica. Mas você coloca a sociedade motriz, vamos dizer assim, você isolou. Então, isso é sem precedentes. É óbvio que, numa situação dessa, a comunicação científica deve se voltar para essa temática, como um pouco mais de, vamos dizer assim, de incentivo dos órgãos de fomento do que em condições normais. Tanto que nós tivemos 2 projetos aprovados, praticamente em sequência, justamente, talvez, com uma motivação dos órgãos de fomento em liberar recursos para editais dessa natureza por conta dessa situação que a gente vive agora. Mas eu acredito que, pós-pandemia, tudo será diferente. A maneira como as pessoas devem se relacionar, algumas disciplinas categoricamente reconhecidas como presenciais podem ser feitas de uma forma remota. Eu, pelo menos, tenho gostado da experiência. Algumas disciplinas é possível fazer isso, outras já nem tanto. Disciplinas de laboratório, que precisam de um contato mais próximo, talvez não se consiga com as ferramentas que se tem hoje. Mas se fosse uma coisa holográfica, em que nós todos pudéssemos estar praticamente numa materialização 3D numa sala de aula, talvez pudesse ser feito. Mas eu acho que vai ser antes e pós. E vou te falar, eu me sinto incapaz de dizer como será. A gente pode ver, eu sinto tendências, mas dizer como será, não tem como dizer, mas que eu acho que será muito diferente do que era antes, em termos de comunicação científica, e também de produção científica, que na produção científica eu incluo aí as atividades docentes, né? Não só de pesquisa de laboratório, mas o ensino e a pesquisa vão mudar também por conta disso aí. Eu não sei se é exatamente o que você queria saber, mas foi como eu consegui me colocar dentro da sua questão. Obrigado pela oportunidade. Nós temos aqui uma pergunta sobre relações em âmbito internacional e parcerias, mas ela já foi respondida na pergunta anterior. Então, nós vamos para a última pergunta agora, da Silvia Maria. Ela pergunta: como vocês administram a necessidade de qualidade de dados em face da pressão, da demanda do público que espera respostas rápidas? Obrigada, Silvia. Posso falar, Edson? Que eu gostei muito dessa pergunta. Pode falar. É realmente uma questão que eu acho bastante relevante, principalmente exatamente esse momento. Isso já vinha acontecendo, mas eu acho que esse momento foi muito emblemático para mostrar isso, né? É uma compreensão, nós precisamos... eu acho que tudo acaba voltando para o lugar da educação, em que a gente precisa se compreender melhor e que o grande público precisa compreender como que a ciência é feita. Eu acho que, como diz o Boaventura, é momento de prudência, né? Eu acho que é importante que a gente consiga expor para o público os limites daquilo que a gente está fazendo, né? O fato da gente ter desenvolvido um protótipo não é um produto pronto, né? A gente não tem ainda todas as respostas, né? Para como que o vírus se coloca. Eu acho que o tempo todo estão me perguntando, mas aqui tem Covid, mas aqui tem... Eu falei, não sei, a gente precisa de tempo. A pesquisa precisa de tempo, né? E a gente precisa de um processo, né? E resistir à vontade de dizer, olha, isso está resolvido, né? E ter o cuidado pela artesania dos dados. A artesania, eu quero deixar bem claro, num sentido de fazer as coisas com cuidado. A artesania não tem nada a ver com amadorismo, pelo contrário, né? Aquilo com o que você se dedica, né? Artesanalmente, dia a dia, entendendo, no nosso caso, por onde, quais são os limites daquilo que a gente está pesquisando, quais são os limites daquelas amostras, né? E ser muito claro, muito cuidadoso em comunicar aquilo que a gente está fazendo é alguma coisa importante, né? Então, eu acho que o nosso trabalho como comunicadores em ciência, por exemplo, essa... iniciativa da Pró-Reitoria, da UFPB, em fazer um canal como esse, dar oportunidade para a gente dizer o que está fazendo, forma um grupo, forma o público, informa de uma forma
leve, né? Calma, mais calma, para que a gente possa dizer o que está sendo feito, né? Eu acho que a educação científica tem caminhado nesse sentido. Quais são os limites da ciência? Quais são os limites da inovação tecnológica? Falando da pergunta anterior, também tem um tempo de chegar da ideia, da prova de conceito, do protótipo, da parte comercial, de conseguir os investidores e disso passar para a mão de uma indústria que vá manufaturar as coisas, né? Todo esse processo é lento. E, claro, a gente quer respostas rápidas. Eu quero respostas rápidas, né? Eu quero uma vacina que resolva, eu quero um remédio que cure, né, para todos os nossos males. Mas a gente tem que entender que é preciso prudência, é preciso respeitar o tempo do desenvolvimento das coisas. Quanto mais gente engajada e quanto mais recursos forem destinados para isso, mais respostas a gente vai poder dar, talvez mais rápidas, né? Mas eu acho que investimento maciço e apoio institucional para os pesquisadores, investimento maciço e liberdade para que os pesquisadores possam desenvolver os seus trabalhos, mesmo sem toda a certeza do mundo de que isso vai virar um produto, porque as oportunidades para mostrar o resultado sério vai aparecer, né? Ninguém sabia de Covid há tempos atrás. Se todo mundo estivesse trabalhando com coisas que existem, a gente não teria resposta nenhuma, né? No entanto, muita gente tem trabalhado com coisas que, em princípio, a gente não sabe para que vão servir, mas são ferramentas que nós humanos, que a humanidade tem construído, né? Então, no campo das ciências humanas, no campo das artes, no campo das ciências naturais, no campo das ciências exatas, na tecnologia, todos trabalhando, né? Com segurança, com investimento, né? E assim uma sociedade pode dar respostas de grande qualidade. Obrigada. Professor, quer responder? Sim. Eu queria só fazer uma complementaçãozinha. Já que nós estamos vivendo num momento em que é importante, vamos dizer assim, as pressões acabam gerando decisões, seria talvez uma oportunidade agora de essas pressões por respostas tenham seja vamos dizer assim, um estopim de um movimento, não só governamental, mas também da sociedade como um todo, de investimento em ciência, tecnologia, formação de pessoas, enfim, em educação. Educação no sentido mais amplo, né? Assim, não educação de pagar bem professor, tal, não é isso, não é salário, estou falando de estrutura mesmo, de formação, a escola tem que ensinar as coisas, entendeu? E que sejam adequadas, né? Porque estudar aquilo que, quando aparece um problema, eu estou com uma ferramenta de 600 anos atrás, não resolve nada, embora eu esteja tirando só 10 na prova lá. Então, a pressão social que a doutora Silvia falou, eu acho que é importante para ser o estopim de um movimento aí pró-educação, pró-universidade, pró-professor. Enfim, finalmente chegou o momento em que a ciência tomou um vulto de interesse geral. Todo mundo fala que está esperando um remédio, um medicamento, uma vacina, e está olhando para a universidade com olhos brilhando, pedindo socorro. É o momento de, já que nós estamos como universidade, como instituição, vamos dizer assim, na vitrine, é a hora de dizer o que é necessário ter para que não se resolvam todos os problemas, não tem a solução para tudo, mas que nós tenhamos, pelo menos, um retardo menor na busca de soluções, porque a gente tem que enfrentar muita coisa para começar a trabalhar quando aparece um problema desse, por falta de estrutura prévia, que se uma vez tendo, a gente consegue ficar na fronteira e poder discutir com os países que estão mais à frente hoje sobre o que fazer, ou seja, a gente inclui no discurso, no diálogo internacional, a Universidade Brasileira, que merece isso pela capacidade que tem. Sem dúvidas. Muito obrigado, professor. Já estamos aí extrapolando o tempo, a conversa foi ótima, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Quer começar? Eu primeiro? Pode ser.
Bom, só agradecer, né? Eu acho que as considerações são essas, né? A ciência se faz com muitos braços. Ninguém faz ciência sozinho, né? Então, a necessidade da gente fazer ciência entre as disciplinas, com as muitas disciplinas, ou não acreditando nas fronteiras disciplinares, como o Edson colocou, eu acho que é importante. Também a gente superar as questões institucionais, porque a pandemia mostrou que não existem essa instituição, aquele estado, ou esse país ou aquele país diferente do outro, com problemas diferentes, né? Eu acho que nós somos todos atingidos e todos temos muita capacidade de responder. Temos respondido, né? De alguma forma, nós temos respondido. E a importância da gente conversar, da gente ter canais abertos de conexão, de a gente poder pensar junto, né? Dentro da universidade e fora da universidade, com a comunidade universitária e com a sociedade que não está dentro da universidade, né? Está sensível à dor das pessoas todas, né? De dentro e de fora da universidade. E essa eu acho que é o papel da ciência, é o papel de quem quer trabalhar com formação de recursos humanos, de quem quer trabalhar com a produção de soluções, com quem quer inovar, né, com quem quer trabalhar com a criatividade. Isso é algo muito humano, né, e que a gente possa ter condições de continuar se dedicando a isso, né, a pensar, a produzir soluções. O povo brasileiro é extremamente criativo. Então, falando de inovação em saúde, nós temos muito para produzir, nós temos muito para fazer. Nós precisamos de espaços, nós precisamos acreditar que é possível fazer, né? E partir para a ação, né? E partir, fazer e trabalhar nesse sentido, né? Então, quero agradecer bastante, porque para mim é fundamental que a gente tenha espaço de troca, né? Coloco à disposição os meus contatos. Depois, eu não sei se tem um esquema, depois na descrição do vídeo podem colocar os contatos. O Laboratório de Bioengenharia do ITA é um laboratório bastante aberto, em que a gente pode receber alunos para novas colaborações. Os pesquisadores que eventualmente estejam assistindo são muito bem-vindos, mesmo que a gente não tenha muito claro como que a gente pode colaborar. A gente pode sentar numa mesma mesa e discutir ações possíveis. Então, quero agradecer demais ao FPB essa cooperação em pesquisa que está iniciando, mas que certamente vai dar muitos frutos, né? Parabenizar a instituição por esse canal e agradecer meu colega Edson, que está aqui comigo, e que a gente continue trabalhando muito tempo juntos. Obrigada, viu? Então, eu gostaria de agradecer também a oportunidade dada pela universidade. Foi um convite feito, na verdade, né? E esse convite mostra que existe uma estrutura por trás que está buscando saber o que está acontecendo e fazer com que essas informações cheguem à sociedade. Eu agradeço às pessoas todas que estão por trás desse momento que nós estamos vivendo agora aqui, e que continue assim, que a gente possa ter cada vez mais a participação das pessoas, de pessoas de outras instituições, dizendo, com um sorriso no rosto, como aconteceu agora, que estão felizes em compartilhar conosco essa labuta tão difícil que é trazer potenciais soluções para problemas que deixam um rastro, muitas vezes, de dor, principalmente na área de saúde, né? Que todos os problemas são prementes, todas as dores são igualmente importantes. Difícil fazer uma hierarquização. Então, eu queria agradecer, humildemente, na condição de um professor, ter acesso a esse espaço, a esse momento, e colocar à disposição também para todos que estão assistindo, professores, colegas, pesquisadores, cientistas, estudantes, e desejando que logo, logo a gente possa voltar às nossas atividades normais. E eu estarei no Prodema, lá no prédio do DSE, à disposição para conversar sobre possibilidades, enfim. Eu acho que depois, como o colega perguntou, depois da pandemia, nós vamos ter um novo olhar sobre o esforço científico. E eu espero que seja um olhar que faça com que algumas distorções do passado não aconteçam mais. E a gente possa sair para o mundo aí e trazer, finalmente, um ambiente
frutífero para soluções que a nossa sociedade vier a precisar. Muito obrigado, boa noite e um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado, professores. Foi uma excelente live. Vocês trouxeram aqui um tema extremamente complexo, mas de uma forma extremamente simples. Muito obrigado. Isso facilita a comunicação e a reflexão e a percepção de que os nossos ouvintes, eles começam, muitas vezes, que não são da área de saúde, da área de biologia, compreender de forma clara e simples como é que funciona a ciência. E vocês puseram isso aqui da forma mais clara e objetiva possível. Muito obrigado por terem aceito o convite. Eu realmente fico muito grato aqui em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFPB. Então, gostaria de dizer aos nossos acompanhantes aí, muito obrigado por estarem nos acompanhando nessa noite de sexta. Tenham um bom fim de semana. Não esqueçam, eu tenho que pedir porque toda vez eu esqueço, não esqueçam de curtir a live, compartilhar, porque nessa estrutura proposta hoje, aí através do mundo das telecomunicações, da produção de conteúdo, só quem é visto é quem tem like. E a ciência, eu acho que ela merece. Então, nessa perspectiva, curtam, compartilhem com seus colegas, seus grupos de pesquisa, e não esqueçam que ciência é diálogo. Até mais. Até mais, tchau.